Isso, no mesmo lugar que eu fiz. E ele fez depois doutorado e pós-doutorado em Edimburgo, tá certo? Uhum. E na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, né, doutor Fernando? E foi por muitos anos o chefe da pneumologia pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professor da URGS, professor da pós-graduação. E o doutor Fernando, eu ouso dizer que foi um dos pioneiros, digamos, em cuidados paliativos pediátricos, atendendo os pacientes com fibrose cística e fazendo, antes da terapia gênica ainda, né, doutor Fernando, fazendo muita coisa diferente, assim, né, levava os pacientes no sábado de noite para comer McDonald's, certo? Roubava eles temporariamente do hospital e levava eles para comer um hambúrguer ali no McDonald's e algumas outras peripécias mais que ele se aventurava e levava seus pacientes para oferecer qualidade de vida. Ele não permitia que os pacientes fossem para UTI, fossem entubados, né, doutor Fernando? E então ele muito antes da gente falar nisso, disso ser uma coisa tão no nosso dia a dia e tão mais fácil de falar, nunca é fácil, mas mais falável, digamos assim, ele já fazia isso. Então, eu tenho certeza que ele tem muito a nos ajudar, a contribuir e fazer com que a gente troque, não é, experiências e sentimentos, não é, nesses momentos em que a gente tem, de alguma maneira, algum tipo de angústia e de sofrimento moral. A gente tomou a liberdade, doutor Fernando, de elencar 3 casos recentes, são 3 pacientes 3 situações em que a gente acompanhou ao longo desse ano, né, então em menos de 6 meses aí, em que de alguma forma a gente teve algum tipo de sofrimento ao lidar com um paciente terminal, paciente com um prognóstico desfavorável, totalmente desfavorável, que hoje a gente teve um sofrimento com a família, no sentido de que a família não aceitava a finitude do seu paciente, a gente entrou em sofrimento por ver a criança sofrendo na nossa visão, na nossa percepção, isso se prolongou muito. A gente teve um outro paciente em que a gente teve um sofrimento com a equipe assistente, um paciente que acabou indo para os adultos, e eu acho que esse paciente, o senhor chegou a saber notícias dele, né, porque o pessoal acabou ali discutindo com o senhor por um e-mail, pelo Comitê de Bioética, que então é onde o doutor Fernando está inserido atualmente, o Comitê de Bioética da Santa Casa, e um último paciente que estamos lidando, né, Júlia, um paciente com um diagnóstico relativamente recente, em que a família não quer fazer nenhuma terapia, e a gente está recém-início de tratamento oncológico, a gente está nessa angústia de que a gente acha que deveria oferecer alguma coisa, e a menina é adolescente, enfim. Então, são 3 casos clínicos, se o senhor nos permitir, a gente vai conversar um pouquinho, passar um pouquinho sobre eles, e vai querer conversar o que nos angustiou, e o senhor, por favor, totalmente aberto para todos os comentários e perguntas. Desculpe interromper, Cláudia, mas tem mais uma característica do Dr. Fernando Abreu. Ele, em um momento crítico da residência pediátrica no Clínicas, ele também intermediou o tratamento e o cuidado dos residentes de pediatria. Talvez ele se lembre desse ano. Quem é que está falando? É Carmen, a aniversariante do dia. Fernando. Ah, tá certo. Carmen Crespa, da Gastro. Eu era da Gastro e fui colega do André. Sei. Foi muito penoso aquilo, né? É interessante observar, Carmen, que na Grã-Bretanha, estatística brasileira, não sei, depende muito da área, na Grã-Bretanha, uma das profissões que mais tem suicídio, que aprende suicídio, é dos médicos. E dentro dos médicos é o pediatra. É muito interessante observar isso. Eu tinha uma amiga, grande amiga, que o irmão teve 2 colegas que estavam no hospital, era médico também, um se matou e 2 semanas depois outro se matou. E ela está preocupada que o irmão dela fosse se matar também. Médico tem uma tendência suicida muito grande. Quando não é um suicídio ativo, se envolve com droga, com álcool, etc. Porque é pesada a nossa profissão. É muito pesada. Se a gente vai fazer medicina e não quer sofrer,
Então, faça patologia, faça radiologia, porque o contato com o paciente, com a nossa mortalidade, com a dor do outro, que espelha a nossa dor, é muito pesado. Realmente é muito pesado. Isso faz parte do seu currículo também, ter nos apoiado no momento que a gente precisava. Muito obrigada, é um prazer lhe ver de novo. É todo meu. Ana, por ordem alfabética, quer começar? Pode ser, peraí. Ana Beatriz é a nossa intensivista, todos intensivistas, alguns neonatologistas, a doutora Ana Beatriz é neonatologista também, doutor Fernando. Ah, sim. Foi de início, na pediatria, uma das minhas paixões foi neonatologia. Tá compartilhando para você? Ainda não, Ana. Porque aqui já deu como compartilhando. Espera aí, clica na... Agora sim. Agora tá ok. Tá. Então, prazer, Deixa eu doutor Fernando. Eu sou Ana Beatriz, então sou neonatologista, intensivista. Eu entendo a sua paixão inicial pela neonatologia. E eu vou trazer um caso clínico, então, que a gente teve de fevereiro a abril, tá? Aí qualquer coisa podem me interromper. Então, é LL, um prematuro gemelar, nascido em Criciúma. O irmão gêmeo permaneceu internado na UTI neonatal da cidade de origem. O pai, de 32 anos, veio para Porto Alegre acompanhando o filho, é engenheiro civil, evangélico. A mãe, de 31 anos, ficou acompanhando o filho que estava internado em Criciúma, auxiliar administrativa, também evangélica. Quem eventualmente trocava com o pai para ficar aqui em Porto Alegre, quando o pai precisava ir para Criciúma, enfim, era a avó paterna, que era professora de matemática católica, e o paciente permaneceu com a gente 2 meses e 5 dias na UTI, o que dava para ele uma idade corrigida de 9 dias. Ele nasceu com 668 gramas, um Apgar 8,9, foi um prematuro de 2 semanas. Desde o nascimento, ele foi ventilado e em ventilação mecânica ficou até o dia do óbito. Nunca teve parâmetros baixos a ponto de ser estubado e nem condições clínicas para isso. Ele veio de Criciúma e já se sabia do pré-natal, com um diagnóstico de transposição de grandes vasos, com um forame oval potencialmente restritivo. No ecocardio aqui da chegada, que foi... tinha uma CIV também no ecocardio de lá, e no ecocardio daqui, que foi diagnosticado também hipoplasia de arco com paractação de aorta. Lá em Criciúma, já ido para cá no dia 21 de fevereiro, com 2 dias de vida. Eu coloquei, assim, por data e dias de vida para tentar ser o mais breve possível. Então, do tempo que ele chegou, com 2 dias, até os 15 dias de vida, em torno de 15 dias, ele ficou relativamente estável. Cuidados mais relacionados à prematuridade, nutrição parenteral, tentativa de ganho de peso para otimizar nutrição, aventando a possibilidade das cirurgias que ele precisava fazer. Desde a chegada, quando a gente recebeu o paciente, a gente foi muito claro com o pai, né, com relação às 2 questões maiores que a gente tinha, uma cirurgia cardíaca grande, né, pela frente, e a prematuridade. E que, num primeiro momento, inclusive, o que a gente faria era o tratamento em si relacionado à prematuridade, até que esse, porventura, se mostrasse alguma manifestação da cardiopatia, que foi no feriado do Carnaval, quando ele começou a ficar mais desaturado e a ter pior hemodinâmica, inclusive com isquemia da mão direita, em torno de 15 dias de vida, que ele foi indicado, então, uma atroseptostomia, considerando que aquele forame oval era realmente restritivo e que estava piorando do ponto de vista hemodinâmico e de misturas naquele momento. Do dia 6 ao dia 9, pós o procedimento de atroseptostomia, ele ficou estável, ele inclusive teve lactatos baixos, ele iniciou dieta por aproximadamente 24 horas, mas com 18 dias de vida, ele piorou clinicamente, com um quadro de choque séptico, associado a uma infecção primária de corrente sanguínea por catéter venoso, em que cresceu um Staphyloepidermidis e que complicou com um trombo. Também
com um trombo ali, né, naquele catéter. Esse trombo, ele era, além de relacionado ao catéter, com uma extensão intracardíaca, o que fez com que a gente começasse a discutir, então, a indicação de anticoagulação, seja ela para alteplase ou por heparina, e pela prematuridade, então, feito eco cerebral, visto que já tinha, com 19 dias de vida, sinais de encefalomalácia, hemorragia grau 1, discutido com a neurologia e optado, então, por fazer a anticoagulação apenas com heparina e não usar a alteplase. Nesse momento, com droga vasoativa, em piora de anasarca, de oligoanúria, ele acabou tendo que passar um catéter de diálise e começou a diálise peritoneal, então, no dia 11 de março, com 20 dias de vida. A diálise peritoneal dele sempre teve um funcionamento errático e as custas de extravasamento, apesar de ter melhorado do ponto de vista de acidose metabólica em bicarbonato, o lactato dele sempre era alto, e a gente, desde que ele teve ali com 18 dias de vida o choque séptico, ele acabou ficando um choque refratário e não conseguiu mais suspender droga vasoativa. A gente até chegou a doses baixas de droga, mas nunca conseguiu, de fato, suspendê-lo. Aquela isquemia da mão direita, que até melhorou após a troceptostomia, voltou a piorar com o choque e acabou evoluindo para necrose dessa mão. Como eu falei, o choque foi refratário e aí começou com alterações de exames de fígado, colestase, TJ, IgP, e naquele momento em que ele foi alimentado, ele também, na verdade, só tolerou 24 horas de dieta enteral, ou até menos, diagnóstico clínico também de enterocolite. Eu achei importante trazer os dados de dispositivos, porque isso foi um problema, assim, ele tinha 2 catéteres centrais em jugulares, por conta do edema e da anasarca, extravasava muito, a gente não sabia o quanto extravasava de medicação, o quanto era edema em si, o trombo, como a gente tinha o trombo no catéter intracardíaco, a gente ficou muito tempo sem mexer naquele catéter, com receio de que embolizasse, e a gente levou o uso desses catéteres o máximo que a gente conseguiu, até que um dia ele teve que Interrompeu. Oi? Interrompeu. Teve uma interrupção mesmo. Até fiquei na dúvida se a minha tinha falhado. Tá aí, Ana? Oi? Agora sim. Voltou. Agora voltou. Em que ponto parou? Desculpa. Você estava falando dos extravasamentos. Dos catéteres que a gente teve que trocar? Tá. Isso. Aí teve um dia que ele já estava mais estável hemodinamicamente, teve que fazer uma troca de catéter, e nisso ele sentiu muito o procedimento, digamos, clinicamente, né? Voltou tudo atrás em drogas vasoativas, então, mínimos procedimentos, assim, digamos, ele sentia bastante. O catéter de diálise, por volta de 28 de março, a gente decidiu trocar o catéter, porque extravasava muito, e aí oscilava muito a resposta da diálise. Teve um período de umas 48 horas sem extravasamento, mas em seguida voltou a extravasar tanto pericatéter novo como no orifício do catéter anterior. A maior parte do tempo ele ficou com monitorização de PAM invasiva, com sonda vesical, sonda gástrica ou enteral e o tubo. Ele teve avaliação e acompanhamento de diversas especialidades, a cardiologia era muito presente, foram feitas diversas ecocardios, até pensando em discutir procedimentos, drogas, né, tratamentos que a gente poderia tentar otimizar, ponderando que ele teria uma cirurgia grande pela frente, até o momento em que se viu que, bom, a gente estava com diálise há muito tempo, um lactato que não melhorava, alteração hepática, e em reunião da cardiologia, né, se ponderou que não se vislumbrava que aquele paciente chegaria em algum ponto a ir a uma cirurgia cardíaca, dada a gravidade prévia já, e ainda teria que passar por circulação extracorpórea. A nefro acompanhou de perto, sempre o caso também, se colocou sempre à disposição da família, mas a questão da diálise também era um problema pelo extravasamento, mas também uma concentração alta de glicose desde o começo, chegou a 3,5% de glicose,
fazia ecografias de fluxo renal, e as ecografias também foram piorando progressivamente. Cirurgia vascular por conta da mão, cirurgia pediátrica, que sempre nos auxiliou nas decisões de troca de catéter, tanto venoso como da diálise. A gastro, que entrou no momento em que a gente tinha um lactato elevado, a única alimentação, a única nutrição que a gente estava dando era por via parenteral, para nos auxiliar, se realmente o foco, a etiologia de tudo isso era hemodinâmica, né, e para nos auxiliar na nutrição parenteral. A Infecto entrou prioritariamente naquele momento do choque pelo MRSE, a genética entrou num momento mais final associado a uma suspeita que o irmão teve, que depois eu falo um pouco melhor, e toda a equipe multidisciplinar da UTI. Com 1 mês e 6 dias de vida, a gente chamou a avaliação dos cuidados paliativos frente à gravidade do paciente e ao fato de que a gente, então, tinha discutido que provavelmente ele não seria levado à cirurgia. Com 1 mês e 23 dias de vida, discutindo isso sempre com a família, passando sempre isso para a família, né? O pai, engenheiro, ele era uma pessoa muito inteligente, muito ligado em tudo o que acontecia, entendia de fato tudo que nós estávamos falando do ponto de vista racional, mas ele tinha uma dificuldade de entender a gravidade no sentido de fé. Ele dizia que nós iríamos ver que o filho dele ia ser um milagre e que ele ia voltar a urinar e que ele ia melhorar os exames do fígado e que ele ia conseguir ir para a cirurgia. Só que os exames dele foram piorando, a diálise foi piorando no sentido de bicarbonato não se manter bem, o lactato era não detectável, era maior que 15, maior que 17, a gente não tinha nem valores mais. Então, com 1 mês e 23 dias, no dia 11 de abril, a gente sentou com ele e conversou que era uma falência peritoneal, e a nefrologia também conversou com ele, e que a partir disso, considerando também de todos os outros órgãos, né, uma disfunção de múltiplos órgãos, a gente achava que era muito relevante a mãe vir para Porto Alegre, porque ela seguia lá em Criciúma com o irmão, ela tinha vindo outras 2 vezes, no momento do choque séptico, ela veio para Porto Alegre, e num outro De novo interrompeu, Ana. Eu acho que travou o da Ana. E a imagem também, né? A mãe acompanhava o gêmeo de vida em Santa Catarina. Isso. E o pai e a avó acompanhavam este aqui em Porto Alegre. Isso e a aí. mãe veio 2, 3 vezes, certo? Eram gêmeos idênticos ou não? Não. Tá. Com 1 mês e 27 dias de vida, veio para nós, então, um relato de suspeita de urinato do metabolismo do irmão, que foi quando, então, e o irmão viria para Porto Alegre para fazer uma consulta com a geneticista. Então, na verdade, veio a mãe e o irmão, porque nesse momento o irmão já tinha tido alta da UTI neonatal de lá. E aí a gente, então, chamou a avaliação da genética para coletar exames, enfim, pertinentes quanto a isso. A conversa, nesse momento, acho que foi o ponto pior, assim, em que o pai colocou assim, ele recebeu dieta integral, se ele tivesse um urinato do metabolismo, e de lá para cá que ele piorou muito, nunca mais melhorou, vocês têm certeza que o que vocês estão dando na nutrição parenteral, se ele tiver um erro inato, não é a causa, o que vocês estão colocando na diálise, com o que vocês estão diluindo as medicações, enfim. E a gente sentou, conversou com ele mais um dia de uma conversa difícil, assim, porque passar para ele da falência peritoneal, falar com a mãe, e agora nessa questão de erro inato, foram sempre conversas muito difíceis. A gente pareceu conseguir alinhar e explicar para ele as questões, e aí um tio, por parte do pai, foi à UTI no horário de visita, pediu para falar com a equipe médica, e a gente foi falar, e nitidamente deu, assim, para perceber que os dois não tinham conversado entre si, e o tio perguntou tudo de novo, foi uma situação bem ruim, assim, no sentido de dúvida com relação a termos deixado passar algo, e por isso que ele tinha piorado tanto. No dia 17 de abril, quando o paciente estava com 1 mês e 29 dias, era um pré-feriado de Páscoa, a gente fez uma reunião da equipe médica sobre o caso,
justamente porque estava desconfortável a situação de, para nós, desde o dia 11 de abril, a gente ter um quadro mais definido de que a gente poderia retirar suporte e a família não se mostrar concordante porque veríamos um milagre, né? Então, a gente, no dia 17 de abril, tentou alinhar as coisas para o feriado que viria com os plantonistas. No dia 22 de abril, e nesse tempo todo ele ficou com a ventilação mecânica, com a diálise, com a droga vasoativa, tudo, o Prostin recebendo tudo, né? No dia 22 de abril, a gente teve daí sim um risco real de evisceração, a FO do catéter estava abrindo, e nesse momento aí a conversa pareceu ser um pouco melhor, apesar de sofrida, porque quando a gente falou, olha, e esse sempre foi o risco que a gente trouxe, né, para ti, conversando com o pai, e agora não tem mais, né, a cirurgia pediátrica foi avaliar, contraindicou fazer diálise peritoneal, não tem o que fazer, e por isso foi suspensa a diálise. No dia 23 de abril, a gente suspendeu drogas vasoativas e Prostin, e o paciente foi a óbito no dia 24. O que ficou muito difícil nesse caso foi lidar com a crença em um milagre, assim, por várias vezes a conversa entrava numa questão de fé, de religião, quase não tinha como, parecia que a gente estava falando coisas diferentes, e realmente estávamos, porque a gente estava tentando passar para eles a realidade do quadro clínico, eles entendiam a realidade do quadro clínico, mas diziam que estavam esperando um milagre para que a cirurgia dele fosse feita. Também foi difícil, assim, o tempo de... A gente permitiu esse tempo, né, porque se desde o dia 11 de abril, para ele falecer no dia 24 de abril, e aí faleceu parecendo que a família estava aceitando e entendendo aquilo, a gente se sentiu dando tempo para a família, mas talvez trazendo terapias fúteis e prolongadoras de sofrimento para o paciente. E dentro da equipe teve divergência em relação a quanto a isso, né? Tipo, a gente tem que ser mais enfático de que não vai fazer, vai retirar, não vai retirar o suporte, com a família em franco sofrimento também. Então, era isso que eu tinha para trazer desse caso. Em geral, doutor Fernando, a gente acha que evoluiu bastante nesses pacientes em que a lista de problemas vai começando a aumentar e alguns problemas vão tornando-se insolúveis, e a gente vai vendo essa perspectiva. Em geral, a gente consegue evoluir nisso com a família, tem se evoluído muito mais, né? Eu já sou um pouco mais antiga, né? Assim, a gente vê que isso a gente já evoluiu bastante. E essa foi uma família, que foi realmente muito resistente, e que, como o menino era muito invadido, não é, o aspecto, enfim, de sofrimento, porque às vezes a gente tem um paciente, bom, ele está comatoso, não é, enfim, a gente não tem aquela percepção tanta no sentido que a gente chega para examinar a criança e a gente se sente agredida pela uma necrose na mão, a diálise que já estava extravasando, os catéteres tendo que ser trocados porque não funcionava, todo edemaciado, em anasarca franca, enfim. Então, nós tínhamos uma sensação muito de sofrimento e boa parte da equipe sofreu muito nesses 10, 12 dias, 13 dias, talvez, né, Ana, em que a coisa foi se prolongando, em que a família não aceitava retirar nenhuma terapia, e a gente foi tentando conversar, e realmente não estávamos tirando terapia, nós não estávamos colocando mais, mas já tinha muita terapia em uso, e foi muito difícil, assim, né, a Ana era a rotineira que estava acompanhando essa família, a Viviane também, e a Raíssa, que não está aqui, estavam conversando diariamente com a família, e tentando alinhar, mas muitos plantonistas e alguns rotineiros se sentiam agredidos em perpetuar, não é, esse tratamento e não estavam concordando com isso. Enfim, entraram realmente num sofrimento muito grande. Esse foi o momento que a gente fez essa reunião para a gente tentar, pelo menos, passar, assim, né, de como que a gente vai, ok, a gente sabe que é irreversível, não é, mas é o filho daquela família,
que vive aquela religião e aquela crença, aquela fé, não é? E até que ponto a gente forçar tanto, a gente ser tão incisivo na retirada do suporte, não ia incutir mais sofrimento ainda para a família, não é? E que poderia ficar marcada para sempre, né? De ter perdido o filho nessa situação e não ter sido acolhido ou ouvido pela equipe assistencial, né? Então, acho que esse foi o maior dilema e o maior sofrimento, e era basicamente sobre isso que a gente queria lhe ouvir, não é, assim, da sua percepção e como que a gente pode trabalhar isso entre nós, não é, internamente. Sim, exato. Nós temos um paciente muito doentinho, né, com baixo peso, e ele tem um outro que ficou em Santa Catarina com a mãe e sobreviveu. Estava melhorando e teve alta, e ele não. Na cabeça dessa família, será que foi um erro trazer para Porto Alegre? Será que foi um erro trazer para Santo Antônio? Que não foi, obviamente, mas como é que eles estão vendo isso aí? É muito complicado trabalhar com o evangélico. A gente tem que entrar no universo dos evangélicos. Eu não sei como é que foi a reação da avó, porque, vê bem, a avó é católica, e os dois resolveram entrar numa religião nova que promete, assim, o milagre, promete muito milagre. Se por acaso o milagre não acontece, é que a pessoa não está se entregando a Deus como devia. Então, eu não sei quanto que eles viam como culpa deles, ou da falta de fé que eles tinham, ou o pai, a falta de fé que o pai tinha, talvez a avó também, que Deus não ouviu as preces deles. O que eu fiz durante a minha vida, eu entendi que não adiantava prescrever antibiótico, prescrever vasopressor, etc., etc., eu comecei a ler a Bíblia uma época, não sou religioso, nem um pouco religioso, e eu descobri que eu podia trabalhar com as famílias, principalmente as evangélicas, trabalhando com a Bíblia. Eu estudei Espiritismo também uma época. É meio complicado a gente ler uma Bíblia inteira, é enorme aquele livro, né? Mas tem coisas fundamentais para poder entender como é que funciona a cabeça do evangélico nos Salmos. No Salmo 23, em que mostra que nós todos no mundo estamos no vale da sombra e da morte, e os pacientes evangélicos todos conhecem esse Salmo 23, eu decorei esse Salmo, e quando nós chegamos, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, que alguns traduzem como ainda que eu andasse pelo vale da sombra tenebrosa, eu fazia ele parar e dizia, este é o vale da sombra tenebrosa. Aí depois continua a confiança que a pessoa tem que ter com Deus. Agora, eu não preciso acreditar para poder mostrar para eles qual é a religião deles. Eu não estou fazendo troça do paciente, nem sendo hipócrita. Eu estou trabalhando com a linguagem deles. Eu também usava muito o caso do livro de Jó, o sofrimento que Job teve em toda a vida dele até o final, e que nunca perdeu a fé, a mulher de Jó perdeu a fé. E eu tentei sempre trabalhar usando o universo do paciente, não o meu. Eu acho que vocês devem ter feito. É muito complicado quando a gente não é evangélico, não é espírita, ler e poder trabalhar aquilo. Mas uma das coisas que eu fiz, que eu aprendi com o professor Uri Lobato, que trabalhava com cuidado paliativo, com paciente crônico, com paciente terminal, é que quando nós entramos no hospital, nós temos que tirar todo e qualquer preconceito que nós temos. E nós temos que escolher o que nós achamos que é melhor para o paciente. E quando chega um ponto, Ana, que a gente não sabe mais o que fazer, realmente, alguns querem atirar a toalha, outros não querem atirar a toalha. Então, quando chega nesse ponto, eu acho que a equipe tem que se reunir. Pode haver o que se diz uma divergência na equipe, como aconteceu. Agora, os pais não podem saber disso. Sempre divergência. Eu tinha divergência dos meus assistentes no clínicas, tinha divergência dos meus colegas aqui na Santa Casa, mas a gente tem que trabalhar isso aí, porque ninguém sempre está certo. Então, eu errava muitas vezes, e até hoje eu erro. Então, o que a equipe tem que fazer é se reunir, falar e editar um pensamento único. Quem está contra, se afaste um pouco. Ninguém vai salvar ninguém, ou eu não posso ver o sofrimento que a equipe está ocasionando para esse paciente. Não, se tem a Cláudia, tu, a Viviane, a Júlia, que estão a favor de uma determinada terapêutica, tem um ou dois que não concordam, então esses dois têm que aceitar o que a maioria decidir. Ou se não aceitar, pelo menos silenciar. Não pode jamais chegar nos ouvidos dos pais. Uma coisa muito importante para essa família, já que essa criança chegou tão doente, foi piorando. Ela tinha todos os órgãos, sistemas, coração, rim, o fígado também, então a possibilidade era baixo peso, a possibilidade de ela sobreviver era muito pequena. E desde o início eu acho que é muito complicado isso.
a gente conversar com a família. É difícil o pediatra, porque perder um filho é muito difícil. Vocês sabem disso, mas eu estou falando de cátedra. Perder um filho é horrível. É horrível. E a gente tem que saber sofrer com os pais algumas vezes, mas poder se recuperar. A gente tem que saber se recuperar. Você vai sofrer, Ana, agora você vai ter que sair dali e voltar a ser a Ana. Naquele momento, você está junto dos pais, segurando a mão, ajudando. Você é médica e você é sofredora junto com eles. Mas você tem que desenvolver mecanismos, como eu desenvolvi. Eu fiz análise, fiz terapia, foi o meu caminho. Outros não precisam disso. Era o meu caminho. Você tem que ter mecanismo para sair dali, e não é no início isso aí, não é com R1, R2, R3, R5, é com a velhice, é com a perda de cabelo, é cabelo branco, é o tempo. Sair dali e se recuperar, porque você vai para casa, você tem filho, tem marido, tem sua família, tem a sua vida, e você não pode comprometer sua vida. Os psiquiatras diziam, você não pode se envolver tanto. Contrário, eu acho que a gente pode se envolver, mas a gente tem que ter a capacidade de se desenvolver, sair desse envolvimento completo e poder viver o resto da vida. Mas naquele momento se entregar inteiro à família. Eu acho que algumas vezes não adianta, você sabe, algumas vezes a família... porque quem traz a má notícia fica inimigo da família. Tem vários casos relatando isso aí. Se você vai dizer, olha, piorou hoje, está pior hoje. Então, você se torna aquela que dá as más notícias. E quem dá as más notícias não é bem vista. Então, a gente tem que achar uma estratégia para dar essa má notícia e que o paciente, o pai do paciente, entenda o que está acontecendo. Esse é um homem inteligente, mas uma coisa é inteligência emocional. Depois ele está perdendo o filho dele. E perdendo o filho dele, embora tivesse outro, ele está perdendo parte da imortalidade dele. A única forma de você ser imortal e eu é através dos nossos filhos. E se o nosso filho morre, nós perdemos. Parece ser uma grande injustiça. Mas não é uma grande injustiça. Tem um filósofo alemão chamado Heidegger, do século XX, ele escreveu um livro chamado Sein und Zeit, o ser e o tempo. Ele diz o seguinte: todos nós, a partir do nascimento, estamos maduros para a morte. A morte visita tanto o velho quanto o recém-nascido. Claro, mais possibilidade do velho. Se tu pegares assim, 200 recém-nascidos, 200 velhos da minha idade, 200 velhos vão antes do que os 200 recém-nascidos. Né? Recém-nascidos saudáveis e velhos daquele momento, em razoáveis condições de saúde. Ninguém com 80 anos está com boa saúde. Mas... uma das coisas que a gente tem que tentar mostrar ou usar para essas pessoas é a vivência deles. Alguns são ateus. Os ateus são mais fáceis de trabalhar, parece mentira. Mas, na minha experiência, os ateus eram mais fáceis de trabalhar, porque a vida é assim, isso acontece. É um desenvolvimento natural da vida à morte. É assim que o ateu vê. Agora, os que são cristãos, os evangélicos, os católicos, têm muita dificuldade de perder um filho. O ateu fica revoltado contra a fatalidade. Agora, é muito complicado para o religioso ficar revoltado com Deus, brigar com Deus naquele momento. Já vi brigarem, é horrível para eles depois. E tu vê que essa família é uma família católica. Eles tiveram uma conversão. E quem tem uma conversão da esquerda para a direita, ou do norte para o sul, ou de um lado para o outro, tem que se tornar muito arraigado para poder destruir aquela fé anterior e assumir a nova. E, então ele devia ser muito evangélico. Talvez a mulher fosse evangélica, porque a mãe dele era católica, e a mulher trouxesse ele para lá. Mas, de qualquer maneira, é uma história muito triste, porque a mãe não conseguiu se despedir, a não ser no final, não conseguiu acompanhar esse filho todo o tempo dela, e vinha porque tinha um outro lá. Eu acho que vocês fizeram o que puderam. Quem tem que fazer, quando a gente não tem muito instrumental ainda emocional, ou não tem muito instrumental profissional, é acompanhar a família, ficar com eles. E muitas vezes eu fiquei sem falar nada, junto com a família, para eles saberem que eu estava disponível. Eu não atendia telefone desligado, antes nem havia telefone desligado. O tempo é do paciente, é dos pais do paciente. E às vezes eles querem 5 minutos, mas às vezes querem 1 hora, e nós temos que dar esse tempo para eles. É complicado, Ana, sabe por que é complicado? Porque tu tem que ver mais 3 ou 4 pacientes que estão na mesma situação, mas tu tem que fazer isso. Aquele paciente, naquele momento, é importante para ti, e o pai e a mãe sentirem que tu está disponível. E a tua presença ali, mesmo que muda, mesmo que tu não ofereça nada de novo para eles, significa uma coisa, que tu estás tentando fazer uma coisa por eles naquele momento. Porque para aquela criança, não tinha muito para fazer.
E à medida que os dias foram passando, tu visse que não tinha mesmo o que fazer. Agora, para aquela família tinha muito, acho que era a presença. Eu não sei como é que a avó se portou. A avó se revoltou também, ou foi só o pai que ficou com essa confusão de sentimentos? A avó, ela era um pouco mais consciente, assim, e... Não era filho dela. Isso, Sim. e falava com um pouco mais assim, eu entendo que ele está sofrendo, eu entendo que ele é grave, e ela verbalizou um dia, acho que foi até numa conversa com a Vivi, talvez, que ela disse que ela tinha receio que ele ou com a Meli, que ela tinha receio porque ele ia se revoltar contra Deus. Foi comigo. Sim. Tá. Então, a gente teve inúmeras conversas assim, a gente chegou aí em horários extra-trabalho, justamente para tentar mostrar para ele Mas que a gente... tu podes usar isso aí, inclusive dizer, se tu te revoltares, isso é natural. Porque é uma coisa que tu não entende. Tu não tem, nós não entendemos também. Ninguém entende como é que a vida funciona. Ninguém entende porque se perde irmãos mais velhos, irmãos mais novos. E agora, é importante que tu consiga ficar com eles. E não só no momento da 1 a 1h30 todos os dias não vai resolver. Vai ser o horário que eles querem, o tempo que é muito complicado isso. E tu pode deixar envolver emocionalmente. Eu chorei muitas vezes com o paciente. Eu já chorei muitas vezes. Eu não me nego a chorar. Eu aprendi isso muito depois, que eu podia chorar, que eu podia me dar licença para chorar. Eu acho que é uma coisa importante, porque enquanto tu fores sensível, tu vai ser uma boa médica. Agora, se tu ficares dura e distanciar, eu não sei se tu vai sofrer menos. Eu acho que tu vai ter mais burnout. Porque tem um trabalho muito interessante mostrando os que se envolvem com o paciente para valer e os que não se envolvem. Os que têm burnout são os que não se envolvem. Interessante isso, né? Eu acharia o contrário. Mas não é. Os que têm burnout são os que não se envolvem tanto com o paciente. É diferente, sabe? A maneira que se faz o luto da criança e do adulto é completamente diferente. Quando morre uma criança, a família morre também, parte da família morre também. Quando morre um idoso, que eu trabalhei na Santa Casa, em cuidados paliativos de idosos, eu não quis trabalhar no pediátrico, eu tinha trabalhado muito tempo, como a Cláudia falou, havia sofrimento, havia dor, mas havia, sim, a conformidade da pessoa já ter feito determinadas coisas na vida. E eu me lembro quando morreu um paciente meu com fibrose cística, com 18, 19, 20 anos, tinha conseguido sobreviver até lá, naquela época que não tinha, como a Cláudia falou, tratamento do defeito genético. A mãe disse: doutor, o que me conforta é que ele casou, ele teve um filho, ele teve uma vida normal. Então, ter uma vida normal é isso, casar e ter um filho. Ela não aceitaria, seria muito complicado para ela se ele tivesse morrido com 4, 5, 6 anos, sem ter tido uma vida sexual ativa, sem ter tido uma companheira, sem ter tido uma profissão. Apesar de ter fibrose cística, ele teve um filho. Mas, o que mais, Cláudia? É tanta coisa esse caso, né? Que esse caso traz. O que mais eu coloquei aqui? Bom, tem outra coisa, Ana. Nem a Bíblia, nem Deus promete imortalidade ou promete a vida, promete a salvação. Para nenhum de nós promete. Os evangélicos falam muito em milagre, e eu acho uma coisa muito negativa quando diz: se por acaso você não pedir com fé, não será atendido. Você tem que pedir com fé e entregar-se inteiramente a Cristo, entregar-se inteiramente a Deus. Aí Deus vai te dar o que tu pedires, porque coloca toda a culpa e responsabilidade nos ombros dos pais. E muitas vezes eu vi aqueles pais que eram Testemunhas de Jeová, Assembleia de Deus, etc., desesperados, joelhos no quarto, entregando tudo que eles podiam entregar. E a criança piorava, ia piorando. Então a culpa era deles, porque eles não tinham fé. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu tentava desfazer um pouco isso, eu dizer, não é bem assim. A pessoa pode ter muita fé, mas Deus tem um outro plano. Porque eles falam muito do plano de Deus para os homens. O plano de Deus é esse. Tu pode ter fé, mas o plano de Deus para uma pessoa de fé pode ser diferente. Eu acho que a gente tem que trabalhar dentro disso, mas é muito pesado. Perder criança é horrível. Eu venho de uma família que perdeu muita criança, com muito sofrimento sempre. Tem um familiar meu que ficou 18 anos de luto, o famoso luto patológico, chamavam na época. Usou roupa escura durante foi 17 anos e meio. Foi horrível aquilo ali. O peso da morte de uma criança, o peso, assim, da perda da esperança. A criança é esperança, né? É muito pesado. Eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Eu acho mais ou menos isso. O que mais? O que tu achas que faltou? Porque tem uma coisa. Eu me lembro de um aluno meu
que ia para o interior. Ele perguntou como é que ia agir. Eu disse, olha, fulaninho, tu vais para uma cidade pequena, em Santa Catarina, tu nem vai saber por quê, mas tem pacientes teus que vão te odiar. E tem outros pacientes teus que vão te adorar. E nas duas vezes tu não vai saber bem por quê. Isso acontece. Então, o que tu tem que fazer é ser resiliente e aceitar que tu vai ter que aceitar que tem pacientes que vão ter que colocar a responsabilidade em ti e a dor em ti. E tu vai ter que aceitar, isso não pode afetar teu coração. Tu vai ter que aceitar que a dor dele é tão grande que eles não podem carregar dentro. Então vamos botar na Ana Beatriz, vamos colocar nela. Fica mais fácil transferir para o outro. Tá? E tu tem que ser, não mártir, mas tu tem que entender que isso não é para Ana Beatriz, isso é para a doença e a dor que eles passaram. Isso leva um tempinho, porque ele diz, poxa, eu estou aqui sem dormir, passo o dia inteiro cuidando desse paciente, e ainda ouço essa ingratidão. Não é ingratidão, é o único mecanismo de defesa que eles têm. Depois eles vão pensar no futuro eles vão ver como é que a coisa é, ou então a vida inteira vão pensar, aquela doutora errou com o nosso filho, e tu sabe que tu fizeste o que tu podia, que tu tem que transmitir para ele, eu estou fazendo o que eu posso, com a melhor da minha capacidade, e tenho meus colegas que estão aqui, tem a doutora Cláudia que me supervisiona, está comigo, é uma médica de mais experiência, e tentar transmitir para eles. Alguns não aceitam. Eu tive pacientes assim que ficaram muito bravos comigo. Eu não podia fazer nada. Eram pacientes oncológicos que entregaram para mim preparar para o final de vida aqui no Santa Rita. E como eu dei o diagnóstico de terminalidade, ficaram muito bem, com todo cuidado, com todo o tempo que eles precisassem. O marido de uma ficou muito bravo comigo. Mas ele não podia dizer que ele estava bravo comigo, porque era o câncer, ele sabia que era o câncer. Mas ele ficou casmurro comigo, indignado, e batia na mesa. Então, a gente tem que aceitar isso aí. Tem médicos, nunca aconteceu comigo, mas tem médicos que são agredidos fisicamente. Eu me lembro de um casal que chegou com uma criança de 6 anos com 5 quilos no Hospital Santo Antônio, na Avenida Ceará. E o médico que atendeu se revoltou, e os pais saíram tão assustados que fossem ser processados, que foram para o jornal e disseram que aquele médico tinha maltratado a família, maltratado o paciente. Era uma forma reacional, não é, de poder não receber talvez um processo, então eles poderem, ou eles acharem realmente foram maltratados naquele momento, porque o médico deve ter dito para eles, era um colega meu de turma, que aquilo era relapso o tratamento daquela criança. O que tu achasse, vocês que trabalharam, Viviane, a Júlia, não sei se trabalhou, a Letícia, e tem outros aqui, Carmen e Emília, o que vocês acharam que faltou, ou o que nesse caso incomoda você? Sempre incomoda quando não pode salvar o paciente, sempre incomoda. Agora, o que vocês acham que incomodou mais? Boa noite, doutor Fernando. Boa noite, Cláudia. É a Viviane agora que está falando. Viviane, perdão. Isso, eu acompanhei ali bastante esse caso desde o início, né? Estávamos juntas, assim, recebendo esse paciente, conversando com o pai desde o início. Então, a Ana realmente foi a pessoa que ficou mais próxima, que conversava diariamente, né? Eu, sempre que possível, e mais ali nessa parte final, me vinculei ainda mais com eles, sempre, né, tentando entender justamente isso, né? Essa questão da fé, que é algo que é isso, a gente precisa assim, tentar fazer uma imersão, né, nessa questão para poder entender. Então, assim, acho que a gente conseguiu, a despeito de tudo, ter um vínculo muito bom com essa família, né, mesmo nesses momentos... Se ele gosta de ti, se ele vê que está se interessado e empatiza contigo, dificilmente ele vai ficar com muita raiva de ti depois. Exatamente. Então, a despeito, assim, de... claro, a gente gostaria que o desfecho tivesse sido outro antes, não é? Mas a gente conseguiu ter uma relação de confiança, tá? Apesar de em vários momentos, assim, né, será que a gente está fazendo a coisa certa? Não é? O que eu fico pensando, assim, a gente acabou reunindo toda a equipe um pouquinho mais, assim, né, mais ou menos uma semana antes dele falecer, quando a situação ficou realmente um pouco mais fora de controle, quando esse outro familiar também esteve presente, a gente tinha um feriado pela frente. Fico pensando se a gente não deveria ter se reunido antes, né, juntado toda a equipe antes, de plantonistas, não é? Porque a gente tinha realmente, assim, entre a equipe essas visões diferentes. Era a mesma visão, mas para momentos diferentes de intervenção. Então, a gente conhecia muito bem a família porque falava diariamente com eles, não é? Os plantonistas conheciam, mas não tanto quanto a gente.
alguns plantonistas, a família, né, o pai especialmente, não queria nem que atendesse a criança, né, e a gente conversou que isso não seria possível, né, então não tinha confiança em uma que outra pessoa da equipe. Então, será que a gente poderia ter mudado um pouco essa visão dele, se a gente tivesse se reunido antes, se a gente tivesse antecipado? Esse é um questionamento que eu fiquei, não é? Se isso teria feito alguma diferença, até para toda a equipe, de sensação realmente desse sofrimento que a gente teve, né, sofrimento moral, né, pensando, poxa vida, a gente está deixando essa criança, ela está viva nessa situação precária, né, porque era realmente, assim, como a Cláudia disse, olhar para essa criança era... Quanto que o amor do pai, ou a persistência do pai, não fez vocês irem adiante? A gente tem que ter muito cuidado com isso também, né? Eu vou fazer mais isso, mais aquilo, mas o paciente vai morrer de qualquer maneira, mas o pai está aqui, vou fazer mais aquilo. A gente tem que ter muito cuidado para não modelar as nossas condutas médicas à ansiedade dos pais. Faça tudo, faça todo o possível, faça o impossível. Então, a gente tem que ter outra coisa, eles são evangélicos, tu não sabes qual é a denominação evangélica? Batista, porque... a Abba Church. Abba Church. Como? Abba Church. Realmente eram evangélicos. Abba é da minha juventude, aquela orquestra sueca. Abba Church, eu não conheço. Porque é uma vertente mais moderna, vamos dizer. Né? É até nova. A gente também foi pesquisar a respeito para tentar entender um pouquinho mais. Porque, assim, realmente, a mãe era católica, a mãe a avó era católica, o André realmente foi criado como católico e teve até um momento de impasse entre eles que ela queria batizar o menino. E ele disse não, ele já foi consagrado, né? E ele não quer, eles não quiseram que a avó, mas eu vi que a avó foi lá e ela batizou, né, a criança. Então tinha muito essa questão. E não tinha pastor dessa Abba Church? Que a gente até ofereceu para o pastor vir e conversar, e também, né, oferecer uma bênção e a gente conversar com o pastor, mas o pai estava revoltado com o pastor também, porque o pastor, né, foi... até eu acho que, pelo que pareceu, assim, que seja feita a vontade de Deus, né, e que os médicos, assim, estariam fazendo tudo, né, e ele disse, não, quero que seja feita a minha vontade, né, dizia o pai. Interessante isso. Isso então, muito interessante. E ele disse isso para o pastor, e ele disse isso para o pastor também, sabe? Então, foi intenso mesmo, porque era justamente isso, e era um pai muito inteligente, era uma pessoa muito inteligente mesmo, então a conversa realmente era muito aberta em todos os aspectos técnicos, inclusive, e essa questão da fé, muito arraigada. Há tempos eu acho que eu não vi alguém, né, que tão persistente, né, nas suas convicções. Sim. É complicado trabalhar assim, mas eu acho que o que vocês fizeram, acho que foi da melhor maneira. Podia ter tido um outro tipo de final, ele podia ter ficado bem mais, sofrido bem mais e agredido bem mais, não é? Ele ficou na desconfiança ainda. Eu acho que poderia ter acabado de maneira bem pior. Talvez pudesse ter acabado. Mas não, eu não sei como é que eles estão agora. Nós sempre fazíamos reunião. Claro, eles moram em Santa Catarina. Era isso que eu ia lhe perguntar exatamente nisso. Assim, se a gente, em vários pacientes, a gente fica às vezes muito tempo, que a gente se envolve muito com a família, eles partem, não é? E a gente fica com uma vontade de saber como eles estão, não é? E em algum momento a gente até chegou a fazer uma questão de cartas, a gente conseguia o endereço e mandava alguma carta, alguma coisa da instituição, em nome, né, da equipe, para saber como eles estavam, que, enfim. E esses tempos a Júlia, né, teve uma paciente também bem emblemática que ela encontrou casualmente, né, no supermercado, né, Júlia, e fez bem para a Júlia, né, e eu tenho certeza que fez bem para a mãe da menina também que ela encontrou, mas a gente sempre fica nesse embate, né, eu já ouvi em algum lugar que eventualmente não é bem visto
esse vínculo, né? Assim, mandar alguma carta, ou fazer alguma noção de contato novo, Escrever um perpetuar o abraço. contato. Isso, mas assim, a equipe, eu noto, assim, alguns pacientes, a gente leva eles para casa e a gente fica pensando neles, como será que eles estão, não é? Exato. E eu tenho outro lado, assim, eles perceberem que a gente segue pensando neles, eu acho que também pode ser Exatamente. um alento, um carinho, né? É um alento. Eu sempre procurava, depois que o paciente falecia, eu procurava. Sempre, mesmo o paciente pediátrico. Muito importante que a família não pense em nenhum momento que é culpa da equipe. Eles estão telefonando porque eles fizeram uma bobagem qualquer ou não fizeram o que devia. Não, acho que tem que se partir disso. Nós criamos um vínculo, vocês ficaram muito tempo conosco e nós queremos saber como é que vocês estão. Quero saber como é que vocês estão, porque é muito pesado perder um filho, e nós sabemos isso. E fizemos o que nós podíamos dentro das nossas possibilidades. Não fazemos tudo o que podíamos porque talvez nem soubéssemos no mundo como fazer, nem saberiam em Boston nem em Londres, mas se fez dentro das possibilidades que tem aqui em Porto Alegre ou que tem no mundo para oferecer. Eu acho que é bom fazer isso aí. Eles se sentem aliviados, eles não são esquecidos. Pronto, morreu meu filho, nós não existimos mais para aquela equipe. Não, antigamente se dizia, e os psiquiatras diziam, não faça isso. Nós fazíamos, toda a vida eu fiz isso. Telefonar para pacientes meus que eram fora do estado, conversava com a mãe. Até hoje eu mantenho pacientes de 30 anos atrás, mantenho contato com a família que faleceram, inclusive. A mãe de uma paciente minha, que teria 50 anos se fosse viva agora, ela pediu para mim, ela está escrevendo um livro sobre a filha e pediu para mim escrever um capítulo. Ela foi minha paciente há 30 anos atrás. Há 30 anos, eu acho, 30 e poucos anos. Pediu para mim escrever uma parte sobre a filha dela. Mas nós nunca nos largamos. Nós sempre nos conversamos, encontramos, ela ia a congressos depois, e é mais ou menos a relação que eu estabeleci com ela, foi de muitos anos, vocês tiveram 3 semanas com esse paciente, né? O pai ainda estava, eram os primeiros filhos dele, estava na alegria de ser pai, na alegria de ter filhos, e ao mesmo tempo não ia mais ter um filho, ia ter só o outro. E então ele estava na alegria e na tristeza, e trouxe para o melhor lugar, que é Porto Alegre. Porto Alegre é muito melhor que Santa Catarina, vocês sabem disso, em termos médicos. E ele trouxe para cá, ele fez tudo o que podia, mas tudo que ele podia não era suficiente. Não era suficiente. Nem tudo que vocês podiam foi suficiente para manter aquele organismo tão frágil. Isso tem que se... A reunião, quando a gente vê que a criança ou o adulto vai morrer, as reuniões têm que ser frequentes, intensas, e nós temos que dar livre expressão para a família. Quando eles conseguem chorar na frente da gente, a gente consegue chorar junto com eles, é muito importante, é muito importante. A gente se cala e deixa eles fazerem todo o processo. Mas aí, dentro do Santo Antônio é um ótimo hospital, a Cláudia, a gente conhece a Cláudia e vocês com ela. Então, nesse momento, é muito importante que vocês saiam disso sem sofrimento, ou com o mínimo, com sofrimento sempre se sai, com o mínimo de sofrimento. Porque dizer, o que eu fiz de errado? O que eu podia ter feito? O que eu poderia ter feito que eu não fiz? Eu sempre pensei isso. Para todos os meus pacientes que morriam com dor aqui, e se dava tudo que é coisa possível e imaginável, cetamina, etc., e a dor continuava, eu pensava, o que mais que eu podia ter feito? Se eu aumentasse a dose, se eu usasse fentanyl venoso, se tirasse tal medicamento, usasse outro, mas não é para a gente, muitas vezes. O limite é aquele ali, não tem mais o que fazer. A gente tem que saber domar a culpa. A gente tem que saber domar a culpa da gente. Depois a gente consegue fazer isso com o tempo. Mas a gente sofre muito, escalavra muito a pele. A pele fica muito escalavrada. A Cláudia está mais escolada, né, Cláudia? Mas assim mesmo, o sofrimento sempre existe. E o dia que o sofrimento de vocês desaparecer, vocês vão deixar de ser bons médicos. Só quando a gente conseguir sofrer junto com o paciente. Não sofrer a ponto de se liquidar. Não, eu me lembro que uma ocasião eu perdi um paciente, eu tinha recém-voltado do exterior, eu tinha 30 e poucos anos, e o paciente morreu, eu não fui uma semana no hospital, eu fiquei mal. Ele ficou, não é recém-voltado, não. Eu acho que eu tinha voltado há uns 2 ou 3 anos, de modo que tinha um tempo, espaço de tempo meio grande com ele e com a família. E eu sofri muito quando ele morreu. E me lembro de um outro que faleceu com 21 anos, no Hospital de Clínicas, que me fez sofrer muito também, porque ele veio para mim com 4 ou 5 anos de idade. Ficou uma vida inteira comigo. Eu vi aquele menino crescer e se transformar num homem. E
ele começou a ficar deprimido no final. Tem que ter muito cuidado com isso. E chamou a psiquiatria, e a psiquiatria começou a dar antidepressivo. E ele muito deprimido, porque ele sentia. Ele foi campeão de natação, não podia mais nadar, ele fazia uma série de esportes, tênis, não podia mais fazer, ele passava na cama com oxigênio cansado, e ele, com toda a razão, estava deprimido. E um dia ele teve uma crise maníaca de tanto antidepressivo, saiu para o corredor e gritava: me deixem em paz, eu quero morrer. E arrancou o soro, arrancou tudo que ele tinha. Ele queria morrer. Aí, então, a gente entendeu, mas custou entender, porque era uma equipe multiprofissional e todos pensam e se acata a resultante de várias forças, né? Aí, então, nós suspendemos absolutamente toda a medicação e ele morreu 1 ou 2 semanas depois. O Cláudio viu esse caso. É um caso que me abalou muito, porque a gente tinha uma relação muito próxima e foi muito triste. Foi muito triste para a gente aceitar a perda do paciente. Agora, ele não pode insistir para a gente ficar alegre. Ter essa insistência terapêutica, tem um nome que me fugiu agora, essa teimosia terapêutica, ficar colocando medicamento, para que os pacientes vivam mais 1 semana, mais 2, mais 3, com uma péssima qualidade de vida. Eu me lembro de um hospital de Porto Alegre, em que havia pacientes com doença pulmonar terminal, e havia um pneumologista que obrigava aquelas pessoas que estavam no final de vida a fazerem fisioterapia. E ele dizia: os meus pacientes, comparados com a clínica, não sei, ou seja, Mayo ou Houston, não seja o que for, têm mais 3 ou 4 dias de sobrevida. Eram os farrapinhos humanos fazendo fisioterapia, que na época a fisioterapia era percussão e colocar o paciente em Trendelenburgo ou então em pressa maometana. Aquilo cansava muito os pacientes. Então, não pode ser para satisfazer a gente tem que pesar muito, né? Satisfazer os pais. O que é importante para o paciente? A gente sair um pouco da gente, tá vendo aquele pacientinho, o que é importante para ele? Ele parecia ser inviável já na 2ª semana, né? No 10º dia, mas ele não pode jogar toalha, ele pode achar que pode ainda ter uma... Enquanto achar que pode reverter, eu acho que ele tem que investir. Agora, no momento que, poxa, fígado, rim, a mão está necrosando, não vamos dar uma hora de morte para essa criança e para essa família. Agora, o problema é porque tu tem que ser sincera com a família, tu vai ter que dizer, nesse momento, é irreversível. E nós acreditamos que o fulano, a Beltrana, o nome do paciente, vai falecer, apesar de todos os nossos esforços. Eu acho que a gente tem que ser muito honesto com a família. Aí o pai vai dizer: então eu vou levar de volta para Santa Catarina. O risco vai ser maior ainda. Eu acho que essa relação aberta, ela é muito desgastante, mas ela é muito importante, porque você falou tudo. Não ficou nada preso na garganta, sabe? E a gente teve esse momento realmente porque isso tudo foi dito para ele, e apesar da dificuldade, eu tinha uma boa relação com ele, e ele cogitou tudo isso. Ele queria levar para São Paulo, ele disse que dinheiro não era problema, ele ia resolver, né? Até que, enfim, nesse tempo que para nós foi de muito sofrimento, parece que foi caindo a ficha para ele aos poucos, até que a gente, de fato, quando a gente suspendeu diálise e drogas, que para nós pareceu um tempo muito longo, ele falou que naquele momento ele tinha entendido. Ele disse: não, eu entendi. Né? Então houve, no final, essa reviravolta. Ele entendeu o processo, sim. Que o filho era inviável, mas ele tinha outro. Sim. Ele sabia que era inviável, ele sabia disso. Ele sabia, mas ele... O ser humano, para sobreviver, ele nega a morte. Exato. Claro. Ele sabia desde muito cedo isso. Tu imagina. Mas ele precisava toda essa comprovação, toda essa etapa, que realmente para a gente foi um período que pareceram meses, né? Eles precisavam desse período, não é? Para realmente entender tudo isso. E tu vês que foi um período muito curto, Viviane. Foi muito curto para ele ter o filho e, de repente, ele perdeu o filho. Ele esperou 9 meses e, em 3 semanas, ele perdeu o filho. Exato. E uma família muito bem estruturada, né? Com tudo muito planejado. Então... Classe média. Isso. Tu sabes que uma residente de medicina interna me ensinou muito uma vez, porque eu sempre ia atender esses pacientes no quarto, às vezes estava o familiar, e veio um familiar e estava muito irritado com a situação,
como a medicina era precária, que não conseguia resolver um paciente irreversível, não podia reverter. E ela disse, estou sofrendo muito, vocês não sabem. E a residente que estava comigo desatou no choro, disse, a senhora não sabe como eu estou sofrendo. Como eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Um R1 de medicina interna, pegando de repente esse caso. E eu vi coisas muito complicadas quando eu trabalhava na medicina interna na Santa Casa, nos cuidados paliativos. Nós atendíamos residentes da medicina interna, ficavam 1 mês, 2 meses conosco. E o primeiro morto que a primeira pessoa que morresse não era o cadáver já estava morto. A primeira pessoa que morria era o paciente do médico, porque a nossa sociedade não quer ver ninguém morrer. Está morrendo, vai para o hospital, morre no hospital. O hospital não é para curar, mas também é para a pessoa morrer lá dentro, não morre mais em casa. Então, tem médicos lá que nunca tinham visto ninguém morrer, e o paciente dele morria. E eu me dou conta que isso deve ser terrível para uma pessoa, para o médico, recém-formado, está tratando o paciente morrer. Como é que funciona isso lá dentro? Eu não. Muitas pessoas da minha família morreram em casa, por desejo deles. Eu não quero morrer no hospital, eu quero morrer em casa. Sou muito velho, tenho 80 anos, e a minha família era muito mais velha que eu. A minha mãe, quando eu nasci, tinha 45 anos, meu pai, 55. Então, eram bem mais velhos do que eu. Minha mãe morreu em casa, meu pai morreu em casa, todos morriam em casa naquela época. E o velório era em casa. Atualmente, não. Atualmente, se terceirizou. É levado para o hospital, o médico, a enfermeira orquestram a morte, vestem e tem todo um ritual, mas do qual a família é mais ou menos ignorada. Mas nós criamos assim um horror à morte, que é uma coisa muito complicada na nossa sociedade. Então, a morte é um horror. Para mim foi um horror sempre, porque eu perdi pessoas muito cedo. Então, eu sempre vi aquilo como um término, como um fim de uma estrada. Muito complicado para mim sempre foi. Talvez por isso eu tenha feito cuidados paliativos. É como diz o doutor João dos cuidados paliativos. Eu não faço cuidado paliativo porque eu gosto da morte, é porque eu tenho horror da morte. E é mais ou menos isso. É porque a gente quer ajudar ao máximo até o final. Como é que a gente pode fazer para aquela pessoa? O que a gente pode fazer para aquela pessoa? É interessante isso, né? A gente fazer exatamente aquilo que a gente detesta. Ou trabalhar com uma coisa paralela àquilo que a gente detesta, que é a terminalidade. Mas para dar um retorno positivo em relação a esse caso, a Ana acho que já trouxe um retorno, a Ana Vive, né, que no final, apesar de ter parecido para nós meses, não é? A gente agora revisando, né, não foi tanto tempo assim, mas foi tanto sofrimento que realmente pareceu bem mais prolongado, mas essa reunião foi motivada por algumas pessoas, não é assim, que a gente estava sentindo que elas estavam em sofrimento e a gente quis abrir um espaço para que elas pudessem verbalizar, não é, o seu sentimento, o que elas estavam pensando, enfim, e eu tive um retorno muito positivo de uma dessas pessoas, um dos plantonistas, não é, envolvido, de me agradecer, da gente ter oportunizado esse momento de troca, não é, de que se sentiu ouvido, assim, né, porque às vezes parece, eu sou só mais uma pecinha, né, naquela engrenagem lá, a minha opinião não tem valor, bom, não necessariamente a gente está fazendo exatamente o que eu estou fazendo, o que eu acho que é o mais certo, mas é isso, a gente faz parte de uma engrenagem, mas a gente é ouvido, não é? A gente soma o nosso sentimento, não é? E ok, pode não ser o que vai ser feito para aquela família, não é o consenso, não parece o mais adequado, mas todo mundo tem direito de ser ouvido, inclusive quem está atendendo, né? Não só a família. Exatamente. Eu acho que foi um crescimento, assim, foi um caso certamente de muito sofrimento de todo mundo, mas foi um crescimento, acho que para a equipe, a maneira como a gente conseguiu conduzir. Acho que em vezes anteriores, talvez que a Vivi disse, né? Fazer mais precocemente, não é? Óbvio, são momentos difíceis, não é? Mas que a gente tão fácil, você sabe, olhando para trás, né? Tanta coisa que a gente podia fazer e não faz, depois a gente se dá conta. Eu fui fazer diagnósticos retrospectivos 20 anos depois. O que tinha aquele paciente? Eu nunca soube. Eu fui depois pensar, era tal coisa. Coisas raras, obviamente, mais raras. Agora, o que é importante é justamente esse momento. Porque sempre que o paciente morria, falecia, nós pedíamos o paciente, nós nos reuníamos. O que nós fizemos? O que faltou? Como é que podia ter sido levado melhor? E com o passar do tempo, a gente se deu conta, cada vez a gente achava que menos coisas apareciam, porque aquelas reuniões nos ajudavam tanto a ver, sabe? A gente se preparava tanto para o próximo paciente. Mas é um caso bonito e muito triste esse. Agora, Cláudia, eu acho que se tu tiveres vontade, telefona, ou a Viviane, ou a Ana, telefona e diz, olha, estou pensando em vocês, eu quero saber como é que vocês estão, e como é que está o outro filho, você deve saber o nome dele.
chamar pelo nome sempre de preferência. A gente planejou mandar uma carta, não é, em nome do hospital, né, demonstrando, né, o quanto a gente sentiu a perda e que foi um privilégio ter cuidado, né, dessa criança e ter conhecido essa família. Então, é uma das coisas que a gente planejou fazer agora. Isso é bonito, Viviane. Agora, tem uma coisa, nada é tão próximo e pessoal como uma pessoa telefonar e falar. A voz da pessoa que tratou. Não, exato. Ou a Ana, ou tu, ou a Cláudia, que vocês trataram, telefonar e ouvir a voz de vocês. Uhum. Não é a impessoalidade de uma folha impressa. Uhum. Deve chegar, pode chegar do hospital, certamente, mas eu acho assim que telefonar... Eu não me lembro de ter mandado nenhuma carta na minha vida. Eu digo, não foi uma carta que atendeu, fui eu que atendi. Fui eu que toquei nesses pacientes, sempre toquei muito no paciente, fui eu que toquei nesses pacientes, sempre toquei no ombro, sempre toquei na mão, e eu tive que parar quando fui para a Grã-Bretanha, porque não se toca em paciente lá, então eu me dei conta que eu não podia tocar tanto no paciente pediátrico, enquanto se examina, não se pode tocar no ombro do pai, nem no ombro da mãe, de jeito nenhum. Aí eu voltei para cá, levei um período que eu não podia tocar em nenhum paciente, depois voltei a tocar, e foi muito importante poder tocar nos pacientes, colocar a mão no ombro. Eu já tive pacientes que morreram segurando a minha mão. Isso foi bom para o paciente, foi bom para a família e foi bom para mim também, principalmente para mim. Porque tem que ser bom para a gente também, né? É desconfortável para a gente, é fatal para a família, mas sendo desconfortável pode ser bom. Nós estamos fazendo medicina, que é uma coisa muito importante. E a medicina não deve ser uma coisa só separada, como os psiquiatras queriam detect, à distância, não se envolva. Quando eu fazia análise, o meu analista em Porto Alegre dizia, não se envolva, doutor, não se envolva. O senhor tem que manter a neutralidade do seu raciocínio. A coisa mais errada do mundo. Eu tive um chefe na Escócia, em Edimburgo, que morreu casualmente esse ano, que eu não pude enterro por várias razões, e que foi uma das pessoas que mais impressionou, foi o pediatra mais completo que eu conheci. Foi realmente uma pessoa extraordinária. E ele tocava nos pacientes, tocava mesmo para valer no paciente, ia lá sábado, domingo, ia no meio da noite, se ele não estava satisfeito, e foi uma experiência muito boa. Eu acho que a gente tem que se deixar tocar pelo paciente, se ele não tocar com a mão nele, mas se deixar tocar por ele. Isso é muito importante. Eu não mudei, eu acho que eu fiquei até mais, como é que eu vou dizer? Todo velho fica mais sensível, né? Eu fiquei mais sensível, talvez. Mais sensível à dor do paciente. Doutor Fernando, muito, muito, muito bom lhe ouvir, assim, Minhas queridas, que bom falar com vocês. Eu não sabia banho de que era carinho, caso. assim, na gente, né, de ouvir eco nos sentimentos da gente e ver que esse é o caminho, né, parece que esse é o caminho, falar sobre o assunto faz parte também, a gente sempre cresce, né, anotei algumas coisas ali, algumas leituras aí que o senhor sugeriu. A gente teria mais 2 casos, mas óbvio, a gente também não quer abusar do senhor, então não sei se as gurias não querem fazer algumas perguntas específicas sobre algumas outras situações em que a gente também se sentiu em dilemas, não é, assim, um deles, que era um caso, foi um menino que o senhor ficou sabendo, que foi para os adultos, e depois acabou voltando para a pediatria por pedido da direção, que achou que talvez conosco eles tivessem mais... a equipe multi estivesse mais coesa, não é? Em que a gente teve muita dificuldade com uma equipe, não é? A equipe cirúrgica, no caso, em que divergia, assim, queria muito seguir nas terapias, e a gente sabia que o paciente que a gente conhecia ele da época, que ele ainda era da pediatria, da oncologia, né? A gente sabia de alguns desejos do paciente, de como ele já estava insatisfeito com a sua qualidade de vida e não queria mais aquela vida, mas a gente sentia uma terapia, como o senhor falou, assim, frenética, assim, incessante, né, de tentar uma nova cirurgia, tentar um novo procedimento, e foi muito, muito difícil, realmente. Foi no verão, né, meninas, vocês estavam mais, eu estava até de férias, mas também cheguei a ser acionada em função desse paciente, e como é difícil, né, quando a própria equipe médica, algumas especialidades estão destoando num ponto de tempo, né? Tem que ter um maestro, uma pessoa que coordena, um maestro da orquestra. E essa pessoa decide, tem que ser ouvida. Vai ouvir todo mundo, mas a decisão é dela. E uma coisa muito importante, Cláudio, os plantões são de 12 horas agora, 10 horas, 12 horas, né? Deve ter 14
pessoas durante uma semana, ou menos, volta depois, faz na segunda, volta na quarta ou na quinta. Agora, é muito importante que todos falem a mesma coisa para a família. Eu já vi momentos, não em UTI, mas em que um residente dizia uma coisa, outro dizia outra, isso deixa a família muito preocupada, muito ansiosa. Então, que haja uma redação, que se possa falar a mesma coisa a todos, ou seja, a mesma pessoa que fale, ou então que a equipe se reúne, vamos dizer isso porque é isso e isso que foi decidido. Jamais ter uma voz dissonante dentro da equipe, isso é muito importante. Agora, realmente, a decisão é da chefa da equipe. Pode chamar cardiologista, pode chamar A, B ou C. Isso é muito importante que as demais equipes... Eu fui chamado várias vezes no clínicas para atender outros pacientes, eu dizia, olha, a minha opinião é essa, agora vocês vão fazer o que vocês querem. E às vezes faziam, às vezes não faziam o que eu queria. A mesma coisa nos paliativos aqui. Aí eu não tenho direito de me enraivecer com isso. Não dá, vou ficar bravo, não dá para ficar bravo. Mas me chamem sempre que quiserem, para mim é um prazer. Júlia, quer comentar alguma coisa sobre a nossa... Nós estamos com uma paciente que nos está fazendo uma angústia, nos trazendo uma angústia, que nós estamos levando ela para casa, né, Júlia? Não sei se quer falar um pouquinho sobre o caso. Vai para casa. Posso falar, sim. Boa noite, doutor Fernando, é um privilégio te ouvir, né, e realmente, obrigado, assim, é um carinho na nossa alma, né. E a gente está com uma menina internada na nossa UTI, ela tem 14 anos, previamente rígida, início do ano começou com um quadro de perda de força, dor lombar, na verdade, que evoluiu com uma perda de força, retenção urinária, constipação, ficou pipocando na rede básica de saúde de Canoas, até que ela veio para Porto Alegre, quando a situação começou a ficar muito difícil. E aí ela foi encaminhada para o Cristo Redentor. No Cristo Redentor fez um exame de imagem e evidenciou, então, uma tumoração, massas na região cervical, todo o neuroeixo e bulbo. Na região cervical. Cervical, mais e lombar, mas tinham pontos, na verdade, tinha uma disseminação difusa. Mas, inicialmente, no Cristo Redentor, a hipótese principal ficou como um ependimoma, ela foi para uma ressecção tumoral em 2 momentos, no mês de abril, que foram incompletas, essa ressecção não foi completa, ela acabou ficando mais um tempo internada lá no Cristo Redentor, sondada vesical de alívio a cada 6 horas, porque mantinha retenção urinária, piorando força, ficando tetraparética, inclusive, e acabou tendo alta nessa situação e retornou para o nosso hospital. Agora eu tinha até anotado nos slides, mas enfim, foi no final ali, início do mês agora de maio, ela retornou, foi de 5 de maio, mais ou menos, ela retornou então para o nosso hospital para acompanhamento oncológico e com a neurocirurgia, enfim. A neurocirurgia daqui, na verdade, aí fez, nesse meio tempo, saiu o anatomopatológico e a imunistoquímica como um sarcoma de Ewing, diferente do ependimoma que tinha... sarcoma de Ewing? Isso. E aí a abordagem seria totalmente diferente. Então, de início, então, a menina numa situação clínica muito ruim, assim, com pouca mobilidade, retenção urinária, indicação de fazer uma vesicostomia, muita dor, a família num sofrimento absurdo, ela já bem emagrecida, porque ela não comia mais, desde o início do ano essa dor começou, na verdade, né? E aí a oncologia propôs um tratamento, na verdade, com perspectivas, inclusive, de cura, aventaram possibilidade de cura, inclusive, de aumentar a sobrevida, deram várias esperanças, e a neurocirurgia pintando um quadro muito ruim. Então, assim, essa muito complicado isso, né? Porque nós, os clínicos, não sabemos em quem acreditar. Sim. Isso. E aí, ela ficou na internação ali na enfermaria, né, por um bom tempo, usando morfina de 4 em 4 horas, gabapentina, amitriptilina, escalonou medicamentos para poder suportar
a dor física, emocional, enfim, ela veio para nós quando rebaixou o sensório, acabou passando uma derivação ventrículo-peritoneal, ela fez uma hipertensão intracraniana, veio para nós, então, na nossa UTI, agora na metade do mês de maio, né? E, inclusive, eu conheci essa paciente no dia seguinte a essa derivação, quando a mãe me chamou do meio do round, eu estava com um outro paciente, ela me chamou dizendo, doutora, ela não está aguentando de dor, ela não está aguentando de dor. E aí eu entro no box da paciente, ela está... A cena, a expressão que eu vou dizer, não sei se ela é bonita, mas enfim, ela era moribunda, né? A criança estava ventilando pouco, se comunicando pouco, aí eu perguntei, tu tem dor? Não. Daí a mãe, claro que tu tem dor, tu tá com dor, tu precisa dormir. E aí a gente começou a perceber, e já vinha isso, acompanhamento da psicologia, dos cuidados paliativos, estava acompanhando já na enfermaria. Os pais não toleravam ela acordada para que ela não se desse conta do que estava acontecendo com ela. Sim. Né? E ela não... então, não era tanto dor que ela sentia, e aí que a gente foi esmiuçando com ela se sentia nervosa, ela se sentia com medo, ela se sentia... E aí a gente chamou a psiquiatria, ajustou medicamentos, né? E a família, muito, assim... não acreditando que algo pudesse ser feito para que ela pudesse melhorar. Não, a gente sabe que ela vai morrer nos próximos dias, a gente quer que ela fique sedada, que ela não saiba muito sobre a sua doença, que ela não... que ela fique dormindo em coma, induzido para que não perceba o seu próprio sofrimento, né? Então, a gente ficou muito... a oncologia muito esperançosa num tratamento, já que ela era virgem de tratamento, então... Era oncologia pediátrica. Isso. Quem é que é o chefe de oncologia agora pediátrica? Antigamente eu me lembro de uma pessoa que era de fora, era de São Paulo. Quem é que é o chefe agora? Atualmente a doutora Laura é a coordenadora. Laura Borba, ela é hematologista de formação. Sim. E tem oncologistas junto na equipe, mas a coordenadora realmente não conheço, não. Sim. Então, a oncologista tinha esperança em tratamento, Júlia? Sim, sim. E o neuro não? O neuro não, mas assim, a gente tinha dúvidas, porque daí os cuidados paliativos, a nossa equipe começou a ver artigos sobre um sarcoma de Ewing com metástases, né? Ela tinha carcinomatose todo... e a ideia é que o prognóstico não seria muito bom, mas a oncologia nunca conseguia nos dizer números. Então, assim, a gente não sabia se a gente estava diante de uma esperança, de uma coisa pessoal de algum oncologista, sim, se era... e até agora a gente ainda está... Então, assim, essa menina acabou fazendo quimioterapia dia 20 desse mês. A ideia da oncologia é, após 15 dias, mais ou menos, tentar avaliar a resposta a essa quimioterapia. Só que no meio disso, ela acabou... isso foi interessante, a família pedia morfina, pedia que sedasse, pedia... A menina acabou ficando cada vez mais sonolenta e acabou ficando narcótica. Ela ficou com hipercapnia e acabou sendo... E a família que precisava de morfina. Eles precisavam ser sedados, né? É o sofrimento, eles não podiam ver a filha sofrer, porque eles iam sofrer mais ainda. E junto disso, a gente acha que também poderia ter um acometimento, assim, porque ela tinha acometimento do bulbo, talvez do nervo vago, do frênico, daqui a pouco o diafragma também, com uma dificuldade o tumor primário era de onde, Júlia? Na verdade, é bulbo e toda a região... já era nessa área aqui, tá. Isso. Não é metastático, o bulbo não tá certo, tá. Isso. E aí, enfim, aí ela acabou sendo... a gente, inclusive, foram feitas doses tentando reverter o naloxone, tentando reverter o opioide, ela não respondeu e acabou indo para ventilação mecânica. Então, nesse momento, ela está entubada, e o interessante é que ela, depois de entubada, porque ela chegou a ter PCO2, assim, altíssimos, então, ela, no dia seguinte, ela acordou, e agora ela acordada, contactua, fala com o tubo, com aquele desconforto. Ao mesmo tempo, a gente não está vendo muito, assim, mesmo agora estando
com uma gasonormoventilada, não tem ela tem uma dificuldade de reduzir ventilação, então o quanto que é da progressão de doença, o quanto que era de opioides, o quanto que é de miopatia do doente crítico, sim. Enfim, tudo misturado, né? Então, e ao mesmo tempo esse sofrimento, assim. E é o mais interessante que eu achei, assim, até quando eu escrevi ali os slides, o dia que eu vi a mãe sorrir foi o dia em que ela foi entubada. Mas antes de ser entubada, ela estava sem reação. E a mãe, ela não nos respondia, ela estava em coma, sem o tubo, e a mãe sorria naquele dia, assim, como se fosse um alívio da menina estar dormindo, né? Então, bem pesado, assim, para nós A todos. Família que está sofrendo essa, hein? Querem desligar o sofrimento da filha. Ela tem uma irmã de 20 anos também que acompanha, que fica junto e reveza com os pais, né? Uma irmã que é a melhor amiga da paciente, assim, ela é uma menina que frequentava agora o último ano do ensino fundamental, ela era reservada, segundo a mãe, não tinha muitas amigas, e a irmã era a melhor amiga, assim, então elas têm, a irmã também muito sofrendo muito, assim, então, e ao mesmo tempo que a mãe, naquele dia que eu conheci, ela foi meio agressiva comigo, dizendo, ela tá com dor, né, no que eu saí, assim, um passo para fora do box, ela me abraçou, e então, assim, um sofrimento absurdo, sabe? Sim. Agora, já que a oncologia começou com esse tratamento, que eu não sei, ela está fazendo quimioterapia, eu suponho, é isso? Uhum. Fez uma primeira sessão, digamos assim, de quimioterapia. A ideia dele seria fazer essa primeira químio, obviamente, né, um diagnóstico tudo errado, né, porque foi um diagnóstico que demorou para ser feito pelo nosso sistema de saúde, e a gente se sente culpado também em relação a isso, né, e aí é um diagnóstico inicial errado, né, então talvez ela poderia ter tido alguma evolução realmente diferente, enfim, tá desde janeiro, né, com sintomas, e efetivamente agora em maio foi que o diagnóstico foi firmado, e aí teve essas complicações, então também retardou umas 2, 3 semanas, né, o início do tratamento, fez essa primeira quimioterapia, a ideia da onco é pelo menos 2 semanas, não é, de evolução, para ver se teve alguma resposta ou não. A gente se questiona, a resposta ao tumor, ok, pode responder, mas a gente não vai ter reversão dessas sequelas que ela já desenvolveu, não é? Exato. Então, é uma criança que está tetraplégica, não é? Talvez sem estímulo respiratório, enfim, e com todos os com uma vesicostomia, que eu acho que eu não comentei, né? Ela fez uma vesicostomia, então... numa família que já vislumbra isso, né, desde o início, e já nos verbalizou com todas as letras, não é, que não quer essa vida para a filha, não é, e obviamente ela é uma menina de 14 anos, com alguns desejos, vontades próprias, enfim, mas a gente não conseguiu ouvir dessa menina exatamente o que ela estava pensando em relação a isso. Exato, tem 14 anos, já tem depois de 18 anos, eles já têm suas vontades, eles já sabem o que querem. Agora, eu acho uma coisa nessa história, que essa paciente tem que se tentar um tratamento, porque para ela, talvez ela prefira ser tetraplégica viva do que jogar toalha. Então, nós temos, claro que é importante que a família que vai cuidar dela depois seja ouvida, mas tem que se ver o que essa paciente realmente quer. Como é que ela se vê depois? Ela está falando pouco agora, né? Eu não sei se, inclusive, essa quimioterapia tem efeito sobre a placa neuromuscular, isso não piora muito ainda a ventilação espontânea. Não sei qual é o efeito dessa quimioterapia, porque pode piorar ainda, mas ela é entubada, ventilada, tendo parado de respirar espontaneamente, né? Quantos dias ela ficou entubada e ventilada? Ela foi entubada... Quinta passada. Isso. Então, vai fazer uma semana. Dia 22. Vai fazer uma semana, Tem isso, né, que tu faz a quimioterapia, tu pode ter um edema inicial da massa, enfim, e eventualmente piorar para depois, efetivamente, começar a melhorar. Teve um momento, né, Júlia, que que teve alguma coisa que tu sentiu que ela ia começar a quimioterapia, acho que tu disseste para ela, não é? E que ela ficou feliz, ela sim, expressou... ela foi para Repérico, que ela sorriu e que ela falou que ia começar o tratamento e ela sorriu. Então...
E a tua impressão é que ela quer viver no matter what, não importa o quê? A maioria dos dias a gente assistiu ela num estado meio comatoso, e agora eu disse que sexta-feira foi muito impactante, que a gente entrou no box, porque o relato da noite é que ela não estaria nem entrando no respirador, como se ela Nesse momento tivesse... é complicado aferir isso. E aí eu entrei no box dela e ela com um olhar vivo, assim, me olhando, aí sim uma vida ali atrás daquele tubo, sabe? E se comunicando e conseguindo falar com o tubo. Ela não Mas ao jogou mesmo toalha. tempo a família não quer que muitas coisas sejam ditas para ela. Então, eu cheguei a dizer para ela que que a gente estava para cuidar dela, da doença dela, que a gente tinha um tratamento. Não usei nomes, porque a família tem essa questão de não querer abordar muitas coisas. Só que os pais são transparentes na frente dela, de que eles estão arrasados. Então, ela sabe de tudo o que está acontecendo. Né? Eu me lembro de uma paciente que me disse: o que está me matando não é o câncer, ela não tem com quem falar. Tem que ver isso aí, porque ela pode querer falar também. Ela pode estar com vontade de falar. Uhum. Ela pode querer saber alguma coisa. E uma coisa que eu te digo, ela pode ter 14 anos. Agora, ela tem muito mais direito e interesse também do que qualquer outra pessoa para saber o estado dela. Obviamente que a informação tem que ser dada com muito cuidado, devagar, com tempo, gota a gota, mas ela tem todo o direito de saber. Tem absolutamente todo o direito. 14 anos já dá para ter uma boa... E pelo que tu me diz, ela quer viver. E se ela quer viver, ninguém tem direito de jogar a toalha no lugar dela. É complicado, eu sei. Ela mandar uma criança tetraplégica para casa, como ela tem batalha vesical com vesicostomia, não é isso? Uhum. E com todos os cuidados que tem que ter, talvez não tenha uma vida muito longa, mas eu acho que a gente surpreende com a centelha de vida, com o resto de vida com que os pacientes se contentam. Uhum. Talvez isso para ela seja bom, que ela goste disso, que é vida, ela quer viver. O senhor aconselha que a gente realmente tente, em algum momento, conversar mais especificamente com a menina, talvez na ausência. A mãe e o pai não estão sempre presentes, né, Júlia? Depois que ela foi entubada, eles ficaram um pouco mais, eles se sentiram mais confortáveis, e talvez em algum momento a gente tentar com a psicologia junto, talvez conversar mais com a menina mesmo, para ouvi-la, assim, tentar. O que ela quer saber? Partindo dela, e o material que ela te dá, poder extrapolar um pouco, aumentar um pouco, conversar mais com ela, responder alguma pergunta que ela tenha. Porque alguns pacientes não perguntam nada, os pais não deixam, mas no momento que tu fica sozinho com eles, eles perguntam: eu quero saber se eu vou morrer. Então, a gente tem que trabalhar isso, se eu estou muito mal, se eu vou morrer, se eu estou muito doente. Então, a gente tem que falar a verdade. Eu nunca me arrependi de falar a verdade, sabe? Eu sei que é meio complicado para um tipo de paciente, mas ele não fala toda a verdade. A gente vai aos pouquinhos. A gente vê pela cara do paciente quão longe que a gente pode ir, seja pediátrico ou seja adulto. Eu me lembro de uma paciente pediátrica, uma menina que estava no final de vida, tinha 8 ou 9 anos, faz tanto tempo isso, em que ela disse: eu sei que eu estou morrendo, mas eu vou pedir que vocês acabem logo com isso, mas longe da minha mãe, que eu não quero que a minha mãe sofra. Esse caso eu nunca esqueci. Quem estava comigo era uma enfermeira excelente, que era a Carmo. A Carmo não se aguentou com aquilo. Era uma enfermeira do clínico, está aposentada agora. Eu não quero que a minha mãe veja, que a minha mãe saiba, mas eu quero que vocês façam rápido. Eu quero morrer rápido. Essa menina não tinha 14 anos. Essa que disse isso. Essa outra tem. Então, existe O grande problema é quando o paciente não deixa o paciente falar, e os pais ou os familiares não falam e dizem que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, e não é verdade. No olhar dos pais se lê o diagnóstico, que é uma coisa séria ou não. É muito importante que ela sinta que ela pode confiar em alguém, porque ela não pode confiar nos pais, Júlia. Os pais querem tirar ela da vida, eles querem entubar, eles querem da morfina, porque eles não aguentam, o sofrimento deles é muito grande. Então, eu acho que nós não podemos respeitar a vontade dos pais e desrespeitar um paciente que parece que quer viver. A gente tem que ter muito cuidado com isso. É uma vida versus um sofrimento, né? Uma vida e um sofrimento versus o sofrimento dos pais, que deve ser grande. Mas eu acho que a gente tem que ouvir muito eles, conversar muito com eles, e principalmente com ela. Tem que deixar. Ela perguntou, talvez ela não queira perguntar nada. Não, nada. E no dia seguinte, está melhor hoje?
como é que está te sentindo? E procurar fazer com que ela confie numa de vocês e fale. A gente consegue coisas interessantíssimas com esses pacientes. A gente consegue coisas interessantíssimas. Eu ouvi coisas mais de adulto do que paciente pediátrico que eu fiquei, assim, surpreendidíssimo. Fiquei surpreendidíssimo aqui no Santa Rita, da Santa Casa. Eu digo, mas como a vida é estranha, como as pessoas são. Eu me lembro de uma filha, ela devia ter os seus 50 anos e o pai os 70 e poucos anos. E ela não saía do lado dele. Isso eu conto para vocês como as coisas são convolutas. Ela não saía. Ficou 2 semanas, o homem em fase terminal, ainda com um certo grau de lucidez, ela não saía. E eu conversava muito com ela, eu disse, você é uma filha muito presente. Ele deve ter sido um pai muito bom. Ela disse, pelo contrário, ele foi um pai muito mau, ele abusou de mim. Eu estou aqui para ele me pedir perdão. E ele não pediu perdão. Ele morreu sem pedir perdão. Ela queria que a todo momento ele se desculpasse com ela. E eu não... Essas coisas a gente não imagina que exista por trás das tragédias humanas. Mas... eu acho que tem que ouvir, Júlia, mais essa paciente. Dá tempo para ela. Fica amiga dela, conversa com ela. Não é complicado a gente ficar amigo das pessoas. Faz parte do tratamento, algumas vezes. Doutor Fernando, Muito obrigada. muito obrigada. Prazer enorme. Muito obrigada. Assim, Voltem sempre. Sem palavras para Muito descrever a sensação assim, que eu estou sentindo de gratidão, assim, de poder compartilhar conosco essa experiência, a sua lucidez, não é? E nos ajudar a entender esses sentimentos, não é? Que a gente vê nos pacientes, nas famílias e na gente, né? E nos colegas, né? Então, se entender um pouco mais. O mais importante vocês estão fazendo, Cláudia, é ouvir o paciente, se preocupar com o paciente, discutir em grupo paciente e se perguntar, é isso que eu posso fazer? Está certo o que eu estou fazendo? Isso é tudo? Ou será que eu não estou fazendo demais? Esse tipo de coisa. Está certíssimo. Que bom. Prazer enorme. Muito obrigada, gente. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Aproveitar. Eu só quero me apresentar, doutor. Oi, doutor. Eu sou Cirlei, tudo bem? Doutor Fernando, a gente conversou por telefone sobre um caso desse paciente, lembra? Lembro. Eu só quero lhe agradecer a sua disponibilidade e foi muito importante se sentir embasado. Que o senhor, eu vi que o senhor se interessou, foi atrás, se informou e realmente nos trouxe o retorno e realmente nos ajudou naquele momento a até entender o que a gente estava sentindo e que, bom, de fato a gente está certo, a gente está no caminho certo e devemos seguir e ouvir o paciente, que era uma das coisas que o senhor falou comigo no telefone, que o paciente estava falando e a gente ouviu ele e a psicologia junto, a multi junto. Então, só para lhe agradecer e me apresentar. Muito obrigada. Tu sabes que nós achamos, lá do Comitê de Bioética, que a nossa resposta sendo lenta demais. Então, uma das coisas que eu sugeri a Kelly é que nós tivéssemos um time de resposta rápida, que viesse a consultoria e nós respondêssemos nas próximas 24, no máximo 48 horas. Eu estava inquieto, aí eu tive que entrar em contato com vocês. Mas é isso aí, foi um prazer enorme. Muito obrigado. Foi ótimo, doutor. Muito obrigado.